E a gente tem que destacar a força do elenco do Flamengo. Olha aqui, olha o nosso debate. O Pulgar não pode jogar. Em muitos clubes, isso faria uma falta absurda. Aí o São Paulo tem à sua disposição nada mais, nada menos que o Alan, que é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. No ataque, ele pode não ter o Bruno Henrique, mas tem o Everton Cebolinha, que embora não esteja rendendo muito bem com a camisa do Flamengo, mas é o Everton Cebolinha, um jogador que já foi de seleção brasileira. Flamengo se prepara para enfrentar o América Mineiro nesse sábado, na rodada pelo Brasileirão, né? O Flamengo iniciou o preparativo para enfrentar o América Mineiro e infelizmente está com alguns desfalques, né? Como o Eric Pulgar, que infelizmente também não se recuperou, mas também vai ter o retorno de Mateuzinho, né? Que já está jogando em campo, e também o Bruno Henrique e o Pedro, que treinaram com a equipe e vão ser relacionados para o jogo contra o América Mineiro. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? O canal vai ajudar bastante. Crédito SBT Esporte, link aqui na descrição. Vamos acompanhar aqui as informações do jornalista Vene Casagrande, né? Trazendo tudo sobre a escalação do Flamengo e quais são as novidades para o jogo. Vamos conferir aqui no vídeo. Com o jogo apenas no sábado, o time está aproveitando para reajustar os principais pontos da equipe. Esta será apenas a segunda vez em que o Flamengo terá apenas um jogo na semana. A última foi no período de data FIFA, do dia 12 a 21 de junho, quando o elenco ganhou 10 dias de folga para recuperar o desempenho. O foco agora é na recuperação de atletas. Bruno Henrique já voltou a treinar no campo. O jogador está trabalhando com o auxílio da comissão técnica para tentar acelerar o retorno dele aos jogos. Já Pedro fez trabalhos na fisioterapia e deve ser testado hoje para saber se teve uma evolução. Davi Luiz também segue tratando das dores musculares. Quem tem a situação mais complicada é Eric Pulgar. Ele vem de uma lesão muscular na coxa direita e segue fazendo trabalho para tentar se recuperar, mas ainda está sem previsão de retorno. Após a folga desta terça, o elenco se reapresenta nesta quarta e também terá atividades na quinta e sexta, as últimas antes do confronto contra o América Mineiro no próximo sábado no Maracanã. Vene, eu quero saber atualizações do treino do Flamengo em relação a lesionados voltando. O que você tem de novidade, Vene? Vamos lá, segundo a apuração que a gente teve aí mais cedo, o treino foi nessa manhã, tá? E a boa notícia é o seguinte, Pedro e Bruno Henrique treinaram normalmente com os demais jogadores, ou seja, estão evoluindo bastante nas suas respectivas lesões e não devem ser problemas para o jogo de sábado contra o América Mineiro. A má notícia é que Pulgar não treinou com os demais jogadores e tem chances remotas de ser relacionado para pegar o Coelho nesse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E Fabrício Bruno também treinou normalmente, a gente já tinha falado aqui que ele não seria nenhum problema. E vale ressaltar o seguinte também, Fernanda Maia, Thiago Maia suspenso não vai poder entrar em campo. Então, sem Pulgar e sem Thiago Maia, a gente deve ver aí o Alan como titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Eu acho que já até passou da hora de ele ser titular. Já era para ter sido no último jogo. A gente viu que o Thiago Maia não foi muito bem. Chegou o momento do Alan, reforço que o São Paulo tanto pediu, um jogador que o São Paulo gosta bastante, ser titular com a camisa do Flamengo. Ô Pedrosa, essas ocasiões, essas situações assim, em que um jogador chega, tem qualidade, mas a gente entende, sempre percebe que precisa de um tempo para ele ocupar o espaço dele, para ele conquistar o espaço dele. E é numa dessas, um jogador suspenso, outro machucado, não tem opção não, então a gente tem que colocar o cara. É numa dessas que o cara entra no time titular e não sai mais, né, Pedrosa? Fernando, e com o São Paulo isso aí tá claro que não tem esse tempo de adaptação não, senão ele não colocaria, por exemplo, o Luiz Araújo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que ele contratou os jogadores tendo o aval da diretoria, ele mesmo dando esse aval também, pedindo a contratação. Então o cara vai chegar e vai jogar, porque toda a análise que tinha que ter sido feita foi feita antes da contratação e assim que deveria ser na maioria dos times. Mas aí no Flamengo você tem a oportunidade de ver o Alan sendo titular, que para mim é o natural, porque ele é melhor que o Thiago Maia, ele tá numa melhor fase do que até o próprio Vidal que saiu. O Alan é um jogador para realmente conquistar essa posição sem ter muito o que contestar. E aí a gente vendo os outros, observando os outros nomes em que você, Vene, destacou durante a semana, como são nomes importantes. Tirando o Pulgar que não volta, esses nomes, como a volta deles vai ser importante para o Flamengo, como o Flamengo sente a ausência desses jogadores, Vene? Sem sombra de dúvidas. Embora Bruno Henrique e Pedro não tivessem sendo titulares, digamos assim, como técnico do São Paulo, mas são opções para o segundo tempo. E a gente tem que destacar a força do elenco do Flamengo. Olha aqui, olha o nosso debate. O Pulgar não pode jogar. Em muitos clubes, isso faria uma falta absurda. Aí o São Paulo tem à sua disposição nada mais, nada menos que o Alan, que é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. No ataque, ele pode não ter o Bruno Henrique,
mas tem o Everton Cebolinha, que embora não esteja rendendo muito bem com a camisa do Flamengo, mas é o Everton Cebolinha, um jogador que já foi de seleção brasileira. Ele pode não ter o Pedro, mas tem o Gabigol. É por isso que eu falo que o elenco precisa sempre ser reforçado. Muita gente questiona, o Flamengo precisa mesmo de reforços? É claro que precisa, reforço nunca é demais, justamente para isso. A gente está falando de um time que briga aí por 3 competições super importantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então é sempre bom ter um elenco repleto ali de jogadores consagrados e jogadores que a gente considera craques. Agora, o Sampaoli, Pedrosa, a gente não pode fazer o que a gente tem de costume assim no jornalismo, que é ficar e tentando especular o time que ele vai escolher. Provavelmente, na ausência de um, ele vai botar outro. O Alan a gente consegue até falar que seja, mas montar um time inteiro do Flamengo hoje fica difícil, porque a cada jogo ele faz uma leitura diferente, ele tem uma percepção diferente, ele coloca um time diferente, né? Sem dúvida, Fernanda, mas eu acho que para sábado é jogo para 3 pontos, tá? O Flamengo vai enfrentar um dos piores times do campeonato, que é o América Mineiro. Vai até ter a possibilidade de ajudar o Vasco aí, que está brigando justamente contra o América Mineiro pelo rebaixamento. Eu digo piores times em pontuação, tá? Porque eu sempre falo que o desempenho do América não era para ser tão ruim assim quanto a pontuação traduz, mas dentro do Maracanã, com o elenco que o Flamengo tem, ainda buscando, quem sabe, encostar no Botafogo, é jogo para 3 pontos e aí ele vai entender quais são suas melhores características, quais são seus melhores jogadores para essa partida. Eu tô curioso, porque eu quero saber se ele vai botar o Pedro, se ele vai botar o Gabigol, como que ele vai armar esse time, porque teoricamente, a gente pode dizer assim, como esse jogo é no sábado e teve a semana livre, todos os jogadores vão estar 100%. Então tô curioso para ver como é que o Sampaoli vai escalar. E aí, galera, o que vocês acharam dessas informações? Confiante pro jogo de sábado contra o América Mineiro. Não esqueça de deixar a sugestão no placar, tá certo? Quanto vocês acham que vai ser o jogo, tá bom? Flamengo e América Mineiro, sábado no Maracanã. E também não esqueça de deixar o like, que vai ajudar bastante. Crédito SBT Esporte, o link vai estar na descrição. Valeu!